Meus amigos, vamos a mais um NorteneCast e hoje nós vamos conversar com o Matheus Cruz. Ele é o responsável técnico de vendas da Nortene. Matheus tem uma história muito legal, de vida, de trabalho, de Nortene. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Flávio, tudo ótimo. E contigo? Você é responsável técnico de vendas. Me fala um pouquinho como é que é o teu trabalho. Então, o nosso trabalho é o seguinte, a gente faz o treinamento com as revendas e as revendas repassam aos produtores. Hoje é feito dessa forma. Ou seja, pelo que eu entendi, existe um padrão de vendas, né? E você é o responsável por passar esse padrão. É mais ou menos isso? Isso, eu cuido tanto, eu sou agrônomo, né? Então eu faço tanto a parte comercial quanto a parte técnica. Então a gente municia as revendas para que elas possam passar para os produtores os nossos produtos de forma certa. Você falou que é agrônomo. Para a pessoa ser um vendedor na Nortene, ele tem que ser ele tem que ter conhecimento profundo de agronomia, ou tem uma técnica que é exatamente que você passa e dispensa isso? Então, na verdade, não necessariamente precisa, sabe? Mas ele tem que estar nesse mundo agro, né? Então como já fiz agronomia, então já estava inserido e tive a oportunidade de estar na Nortene aí há esses quase 6 anos, né? Você era da concorrente, né? Isso. Como é que foi essa contratação? Então, na verdade, é uma história bem legal, porque o próprio diretor, o Samir, ele me convidou no LinkedIn, me chamou, e eu achei que era um amigo pessoal que eu tinha conhecido há pouco tempo, e de repente, passou um tempo, eu voltei a ver quem era realmente, e aí eu percebi, opa, é o diretor da Nortene, né? E aí a gente trocou uma ideia, ele me convidou para conhecer a estrutura, né, da Nortene, e aí foi bem legal, que aí daí eu já vim e já fechei contrato e já, como se diz, já comecei o trabalho de antemão bem rápido, sabe? Sabe que comigo foi a mesma coisa? No LinkedIn e tal. Esse homem é um perigo, hein? Ele é. Ele é ótimo, pessoa muito querida, e um dia desse ele vai ser nosso entrevistado aqui, o Samir Chad, que é um dos mais importantes homens aqui da Nortene. Mas, voltando, Matheus, valeu a pena essa troca? Porque, às vezes, quanto tempo você tinha na concorrente? Eu tinha 2 anos e pouco, sabe? 2 anos e alguns meses, né? Mudar sempre é complicado, mudança de hábito, mudança de vida e tal. Como é que você avalia isso? Para mim foi muito bom, sabe? Hoje eu tenho uma gratidão muito grande pela Nortene, porque hoje toda essa construção, né, que eu tive profissionalmente, a Nortene conseguiu me dar, não tanto na parte financeira, mas também na parte de conhecimento, sabe, Flávio? Então, para mim foi muitíssimo importante estar junto com a equipe Nortene, sabe? Você era um profissional já consagrado, de bom nome, tanto que você foi convidado, né, por um concorrente, mas você fala assim, a Nortene me ensinou. Como é que é esse processo? Ensinou o quê? O que acrescentou para você, Matheus? Então, eu acho que as diretrizes e os valores que hoje a Nortene trabalha são muito similares ao meu, sabe? A Nortene, ela está em constante crescimento, eles não são nada sacia a vontade de crescer, sabe? Então, isso também faz parte do meu interior, sabe? De sempre estar crescendo e desafiando. Então, acontece que deu muito certo. A gente está em constante mudança, tá? Sempre querendo algo mais, sabe? Então, isso aí para mim foi o fato primordial de escolher mudar, sabe? De escolher estar junto dos maiores, né? A Nortene, ela é conhecida por ser uma empresa que faz um atendimento diferente. O que é exatamente isso, Matheus? Então, hoje a gente discute muito isso, né? Dentro da fábrica, a gente tem que levar valor, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A gente tem que solucionar o problema do cliente, tá? Então, hoje, basicamente, a gente entende qual a necessidade, né, da revenda, do produtor em si,
que o foco final é sempre o produtor. Então a gente foca no produtor e solucionando os problemas que ele tem no campo, né? Então isso daí, esse trabalho que a gente faz é justamente focado nisso, em resolução de problema e trazer novas oportunidades de negócio, né, para os parceiros. E como é que vocês descobrem os problemas? Porque é um detalhe, tá? Eu vou solucionar a sua dor, mas qual é a sua dor? Como é que vocês chegam nisso? Então, esse trabalho é um trabalho muito minucioso que a gente faz internamente, né? Conhecendo todo o mercado em si, né? Nas regiões que eu atuo, conhecendo todo, fazendo um checklist, um mapeamento geral, e a partir daí a gente agenda visitas e faz todos esses cronogramas, né? Porque todo mundo tem uma dor, né? Então, assim, a nossa intenção é justamente promover o melhor trabalho possível. Todos os clientes são clientes potenciais, então a gente acaba estendendo o tapete vermelho, né, para que o cliente possa se abrir e a gente consiga fazer bons negócios, sabe? Não é só um pós-venda, tem um pré-vendas muito interessante. Numa das entrevistas que eu fiz aqui, eu não vou lembrar quem foi a pessoa que falou, mas ela falou sobre o silo, que fez com que a produção se perdia 30% da produção por falta de um silo adequado, e a Nortene criou esse silo. Esse é um exemplo, né, desse caso de dor. Com certeza. No nosso propósito de valor, a gente entende que o nosso slogan é proteger mais, produzir melhor com responsabilidade. Então, tudo isso, a gente trata isso muito bem, tá? Então, se a gente for falar na linha completa da Nortene, todos os produtos são feitos para isso, né? Para proteger, para dar uma segurança para o produtor, né? No final. E, consequentemente, otimizar, que a gente não pode deixar de lado, a parte financeira, claro, né? Com que ele consiga aí ter ganhos maiores, né? Ô, Matheus, como é que se criam essas... É detectado uma dor, um problema. Quem cria? Como é que funciona esse trabalho de criação da solução do problema que é apresentado? Então, na verdade, a gente tem equipes de especialistas, né, no agro, de forma geral, e as tecnologias que vão surgindo, a gente está sempre antenado, sempre, né? Tanto com o mercado interno quanto o mercado externo, né? Então, trazendo tecnologia, né, justamente para inibir essa dor e reduzir, né, muitas vezes focada na parte de custo, né? E trazendo qualidade e conforto, que eu gosto muito de falar que o cliente Nortene, ele consegue dormir tranquilo, entendeu? Porque ele sabe que o material que está lá é um material que foi muito bem feito, ele foi feito com carinho, com toda a tecnologia, obviamente, mas ele foi feito para aquele cliente, para sanar aquela dificuldade dele. Então, assim, né, a gente faz tudo muito bem feito, sabe? E no momento de uma tecnologia tão avançada, né, a coisa está muito rápida. Eu imagino que vocês tenham treinamentos constantes, é uma coisa assim que não para, não? Com certeza, viu, Flávio? É assim, hoje na Nortene a gente trabalha... É um trabalho muito desafiador, né? Então a gente tem treinamentos, tanto parte técnica, tá? Tanto a parte técnica quanto a parte comercial. Então a gente consegue unir essas duas vertentes, né? E com certeza trazendo resultados aí exponenciais para a empresa, né? Uma coisa interessante, os homens são minoria da Nortene, é uma coisa rara, né? Principalmente numa área tão técnica, agro, uma coisa sectorial, tá cheio daqueles homens lá e tal. Mas aqui é um fator de diferencial. E já entrevistei algumas meninas aqui da Nortene, profissionais espetaculares. Como é que é isso para você? Então, na verdade, essa dinâmica aí feminina. Eu acho que as mulheres estão dominando o agro. Eu gosto muito disso, porque elas têm uma visão melhor, sabe? A gente sabe que essa parte de gênero, né, voltada aí para o agro, anteriormente era bem discutida, mas hoje é bem diferente. E é igual você falou, né? Hoje eu tenho 2 chefes, mulheres, né? E assim, o trabalho que é desempenhado é muito bom, é muito bem feito. E a Nortene em si, ela enxerga que o poderio feminino tá
tá conseguindo ter uma fatia boa de mercado, sabe? E assim, e querendo ou não, acaba ajudando, né, nas negociações, na parte detalhista, né, que a gente sabe que o homem é um pouco mais executor e tal, e o gênero feminino ele é mais detalhista. E é onde a gente acaba ganhando com isso, né? E a sensibilidade, a intuição feminina, acho que também vocês devem usar muito isso a favor, né? Com certeza. Então a gente acaba unindo forças, né? No meu caso, né? Então é bem legal, sabe? É bem diferente, né? Do segmento, mas a gente acaba usando essa ferramenta aí bem importante. Ô Matheus, você viveu um momento muito complicado com relação à sua saúde aqui dentro da Nortene. O que aconteceu? Conta pra gente. Na verdade, o que aconteceu, né? Foi uma fase, eu aos 34 anos, né? Hoje vou completar no próximo mês 36, né? Mas eu estava numa viagem de férias para o exterior. Assim que retornei, eu tive uma notícia não muito agradável, né? Que eu estava com um linfoma, né? Para quem não conhece, é um câncer, né? E aí, pense só, você com 34 anos, né? No auge da tua carreira profissional, né? E aí você recebe uma notícia dessa. Então, obviamente que a gente acaba sendo impactado com isso, né? Lógico. Mas eu, em relação à Nortene, ao suporte que me foi dado, assim, eu tenho uma gratidão imensa por isso, tá? Porque ela conseguiu na parte financeira, porque a gente pensa nisso, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei em tratamento afastado por 7 meses, né? E você tinha, pelas contas, pouco mais de 4 anos de empresa. Isso. Então, a gente acaba pensando nisso. E agora, né? Claro. O que eu vou fazer? Como é que vai ser esse processo? E a Nortene sempre me amparou, tanto não só na parte financeira, mas ela continuou como se eu estivesse trabalhando. Isso é bem interessante, tá? Todos os negócios que aconteciam na região ainda era passado para mim, então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por isso, né? Você ficou afastado. Eu fiquei afastado. Mesmo assim, a Nortene entendeu que era um momento que eu precisava para me afastar, para cuidar da minha saúde, e mesmo assim ela na parte financeira, tudo que acontecia na região era repassado para mim. Eu falo na questão... Bonificação? Bonificação, Poxa, isso. que legal. Então, assim, o porquê disso, né? Tem hora que eu me pergunto o porquê. Eu acho que isso me deu força para lutar contra isso e falar, poxa, é só uma fase. Entende? Então acho que isso tudo influencia, né? Então eu consegui fazer o meu tratamento, né? Graças a Deus, porque eu acho que Deus em primeiro lugar. Claro, claro. E sem esse peso, sabe? Então sem esse peso que é um dos pilares que um homem, né, tem nos seus custos normais. Então eu consegui passar por essa fase mais tranquilo, sem falar, né, nas ligações, né, que a gente recebia do RH, né, falando sobre Matheus, está precisando de alguma coisa, adiantamento, sabe, assim. Então, assim, foi uma fase muito generosa da Nortene, eu digo isso, sabe. Então, para mim, isso fez a diferença, me ajudou. Uma surpresa para você, esse tipo de situação? Foi, né? Assim, acabando de sair de férias, recebo uma notícia dessa, e aí, qual o próximo passo? Mas o Samir fala uma coisa que a gente acaba tendo uns insights que a gente leva para a vida, né? E sempre conversando, né? Falou, e aí? É isso que a gente foca. Qual a solução agora? O que a gente vai fazer? Se tá assim, qual o próximo passo, né? Não... Se vitimizar assim, não julgo nem nada, né? Cada um tem uma realidade diferente. Claro. Mas o que eu quis acreditar para que eu pudesse passar por isso é que quem sou eu perto de Jesus Cristo, né? Então eu tenho muita fé e eu falei, eu vou seguir o que é para seguir, vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Porque no meu dia a dia é assim.
nem tudo é perfeito, né? Então, assim, o fato é como você vai agir perante ao que vai acontecer contigo, né? E aí, isso é uma coisa minha, né? E que a gente vai aprendendo, né? Com o dia a dia. Mas eu falei, eu vou levar isso para mim como um desafio momentâneo, né? E, como se diz, acabei de voltar de Brasília, onde eu faço os acompanhamentos, né? Então, graças a Deus, estamos em remissão, né? Você é casado? Você é noivo? Você mora com os seus pais? Como é que é a tua vida? Não, hoje, assim que eu descobri, né? Eu estava namorando, hoje eu sou noivo. E futuro marido daqui pouco tempo. Ela te apoiou também? Ela me apoiou, com certeza. Então, esse respaldo dela me fez crescer muito, sabe? E ela é dentista e, se fosse preciso, ela se prontificou a mudar. Se fosse pra gente, como eu fiz o tratamento em Brasília, ela se prontificou a mudar comigo e fazer o que tem que ser feito, né? Por que você fez de Brasília esse tratamento? Na verdade, como eu descobri em Uberlândia, eu tenho um primo em Brasília que é um médico bem renomeado. Que a sua base é São Paulo, né? A minha base é Uberlândia hoje. Uberlândia. Aí eu fico em Uberlândia, Minas, né? E aí eu fiz o diagnóstico, né? Aparentemente até então suspeita. E esse primo meu, que é um médico em Brasília, ele, ao avaliar os exames, de cara ele já me chamou, já me convidou, vem para cá amanhã. E daí as coisas foram surgindo, né? Inclusive, em um bate-papo com o diretor do hospital, eu não sabia, até ganhei o tratamento, tá? Numa rede particular muito famosa em Brasília, DF-Star. Então, assim, hoje tenho todo o acompanhamento com eles. Então, assim, é uma coisa muito... Eu não sei explicar por quê, sabe? Mas aconteceu comigo, né? Ô, Matheus, é claro que é um tema desagradável, mas muita gente está vendo e, de repente, ela precisa ouvir isso também para ter a força que você teve. Você chegou no diagnóstico a ter assim, um risco claro de vida, porque, claro, o câncer é sempre uma doença muito séria, mas às vezes, hoje, graças a Deus, com a medicina tão avançada, pode não ser exatamente uma sentença de morte. A sua sentença, o seu diagnóstico era muito grave? Então, perto né, de todo esse universo que existe dessa doença, né, o meu era até então, né, eu fiz várias consultas com vários médicos para entender melhor, né, qual era a minha realidade frente a isso. Não tanto, por quê? Porque o meu eu descobri bem cedo, tá? Acabou que foi uma bolinha que deu no pescoço, eu estava viajando, achei que era um torcicolo, alguma íngua, né, do tipo. Então eu descobri bem no início, sabe? Então o meu não chegou a... Obviamente que, né, a gente está falando de uma doença... É pesada, não hoje eu não tenho dificuldade em falar esse nome câncer, né? Mas a gente entende um pouco mais, né? Mas acaba que o meu foi um pouco mais brando pelo estágio, entendeu? Então, mas não por isso eu não tive que fazer todos os procedimentos como quimioterapia, radioterapia. Não precisou. Precisei fazer sessões de quimo, sessões de rádio, e aí as coisas foram acontecendo, né? Peguei Covid nesse intertempo, mas, assim, consegui sair dessa, né? Teve algum momento que você sozinho lá no chuveiro, no seu quarto, você chegou a temer, você chegou a chorar? Conta isso pra gente. Eu acho que, de novo, para as pessoas que estão vendo, né, que tem esse drama na vida, como é que foi para você? Com certeza, né? A gente sempre, quando ouve a palavra câncer, né, a gente sempre imagina o pior, né? Como que vai ser agora? Quanto tempo? Se eu tenho uma expectativa de vida? Como é que é isso, né? Então, teve momentos de fraqueza, que eu julgo, né? Mas não de fraqueza, mas era um momento que eu precisava passar, né? Mas sempre pensando, eu sempre fui muito otimista, sempre.
em tudo, né? É aquele velho ditado, né? Existe o copo meio cheio e meio vazio. Então eu sempre pensei meio cheio, né? Então a gente passa por isso, mas eu falei, é isso que eu preciso passar, essa é o que eu preciso enfrentar, então vamos, né? Vamos articular ferramentas, e isso eu falo que a gente aprende muito isso com o nosso lado profissional, porque a gente tem situações que a gente precisa resolver. Então a gente para, reflete, pensa e vê qual é a melhor opção. E aí as coisas vão acontecendo com muita fé, né? E eu acho que principalmente, não pensando, mas se a gente for pensar no lado familiar, como eu vim de uma família bem estruturada, né? Assim, com pais amorosos, irmãos, né? Então eu não imaginava diferente, que o acolhimento seria avós e primos, enfim, né? A parte também de amigos. Mas aí acaba que a minha noiva me ajudou muito nisso, porque não é do sangue, né? E ela não me tratava diferente de qualquer outra pessoa. Então, assim, tinha vezes, né, que eu não quero comer, é normal, isso faz parte, né? Claro. Da quimioterapia, principalmente. E não, vamos, e levanta e sem mimimi, né? Então, assim, acaba que esse suporte aí foi muito importante, sabe? Eu vejo aí que você usou, e de novo, para quem estiver vivendo esse problema, alguém da família, você usou 3 pilares: a sua fé, o respaldo familiar e o respaldo da sua empresa. Se um desses 3 falta, a coisa ia ser complicada para você, né? Com certeza. Por quê, né? Eu acho que a fé é dentro, né? É você com você mesmo e é o que você acredita, né? A família é da sua base, né? Que o próprio nome diz, base, né? Uhum. E o trabalho, que é o que você faz no seu dia a dia. Então, com esses 3 pilares indo super bem, né? Tendo a seguridade, com certeza eu consegui, passar por isso bem mais fácil, entendeu? E entender que não é só isso também, né? Eu acho que o legal é isso, né? Eu hoje... É até engraçado falar isso. Eu nunca falei sobre isso abertamente com ninguém, mas hoje eu tenho gratidão por ter passado por esse momento, sabe? Você cresceu como ser humano. Com certeza, né? Hoje eu consigo avaliar o meu tempo de uma forma diferente. Meu tempo é muito precioso. Muito. Então, coisas que eu deixava de fazer, né, por inúmeros fatos, hoje eu acabo dando valor, sabe, nisso. Parece clichê, mas é a grande verdade, sabe? Você entendeu a importância da sua família, da sua noiva, da empresa que você trabalha, e você percebeu que você tem um respaldo e a partir daí... vida que segue, e você voltou com tudo, né, pelo que eu sei. Então, isso foi bem interessante, né? No meu retorno, né, eu falei, a gente faz uma reflexão de tudo, né? E aí eu falei, como o meu tempo é escasso, hoje eu consigo me doar em todas essas frentes de forma mais... corajosa, obviamente, que nos dá um gás para isso, né? Mas eu voltei, como se diz, arrebentando aí, né? Descontar o tempo, entre aspas, perdido. Justamente. Então, assim, eu acho que vai muito do foco, sabe? E articulando o que é interessante, o que não é, o quanto de energia, o quanto de tempo que eu vou gastar com aquela determinada tarefa. E as coisas foram fluindo e estão indo super bem, sabe? Graças a Deus. Ô, Matheus, eu quero insistir muito nesse ponto, porque faz tempo que eu estou entrando nesse meio corporativo, claro. Muitas empresas, e é muito difícil como a empresa segure realmente a bronca quando a coisa pega. É muito difícil. Então, você falou várias vezes sobre valores da Nortene quando ela está fazendo um negócio, quando ela vai...
está pensando na dor do cliente, mas me parece que o valor da Nortene é um pouco acima disso. Ele é um valor realmente do lado positivo, do lado do bem, alguma coisa assim de preocupação com cada detalhe e cada funcionário passa a ser um pouquinho do valor da empresa. Mais ou menos por aí, né? Então, o que a gente sente aqui, né, na Nortene, nesses quase 6 anos que eu vou fazer, muita gente me pergunta quanto tempo, eu falo, uns quase 10, mas a gente sente um acolhimento aqui, a Nortene entende, né, e consegue passar para nós que uma empresa, ela tem o sucesso que tem nesses 43 anos aí de mercado, porque basicamente ela entende processo e pessoas. Então, assim, todo mundo aqui tem o seu valor, todo mundo é valorizado, tá? Tanto, né, em todos os níveis, né? Então, ela entende que uma empresa precisa disso. Então, o acolhimento é muito bom, foi muito bom para mim, foi, assim, espetacular, né, eu digo. Até na parte de me deixar um pouco, porque a gente, né, o seu organismo acaba tendo uma reviravolta, humor e tudo isso. Acontece dessas oscilações. Aquela coisa, nossa, eu sou jovem e posso morrer. Que é uma coisa que é tão distante. Então né? você fala... Não é muito assim, mas na vida, normalmente, mas quando você recebe o diagnóstico, eu fico imaginando, nossa, eu posso morrer. É uma coisa terrível. É terrível. E aí, esse respaldo da Nortene foi muito bom, porque ela sabia até onde iria, né? Eu tô querendo conversar hoje, daqui uma semana, daqui um mês, não, tá tudo bem, estamos aqui. Então, assim, toda a parte do RH, né, eu tive acompanhamento também, né, na parte psicológica. Então, o RH da Nortene me deu essa base, tá? Então, isso aí faz muita diferença, porque quando você é tratado dessa forma, é o que eu disse, te dá força para ir mais além, sabe? Que essa preocupação faz sentido para quem está no momento delicado, né? Então, foi bem importante para mim, sabe? Você tem um uniforme, Nortene, a gente tá vendo aí. Mas depois dessa situação toda, eu imagino que virou mais do que um uniforme. Passou a ser uma camisa mesmo, vestindo a camisa, como se fosse, digamos, um clube de futebol que você torce por ele e vai jogar para ele. E é bem isso, e eu sou muito competitivo, né? Então, assim, é bem isso. Eu acho que esse uniforme, né, a camisa, no bom sentido, a gente briga muito pela Nortene, né? A gente tem grandes fábricas aí que são concorrentes, mas a gente sabe o valor que a gente tem e o quanto e onde que a gente quer chegar. Isso que é primordial. E eu defendo muito, eu brigo muito, é como você mesmo disse, né? É uma paixão que a gente tem em fazer o negócio acontecer da forma correta, sabe? Então, a gente acaba tendo a Nortene aí como eu costumo até fazer, né? Eu faço, né? Muitas vezes eles nem sabem, mas eu faço boné para mim, faço garrafa térmica, Nortene, então a gente vive isso, né? Legal. Então você faz por sua conta? Faço por minha conta, então é bem legal, sabe? Que eu falo assim, eu tenho que vestir a camisa, né? Hoje a gente está no mundo corporativo, obviamente, né? Mas a gente tem que vestir a camisa, tem que fazer o diferencial, né? Tem que fazer diferente, porque ficar no medíocre, obviamente que no médio, né? Não faz sentido, né? Se alguém chegar para você e falar, Matheus, eu tenho uma proposta da Nortene e tal, o que te falaria para essa pessoa? Caramba, isso aí é bem legal, viu? Porque como eu sou cria desse meio aí de vir de outra companhia, né? Então, já trouxe muita gente para cá, muita gente boa, né?
Então já indiquei muita gente que hoje está com a gente. Que legal. Então, assim, toda vez que eu só falo, eu vendendo a Nortene é muito bom, né, isso. Porque eu tenho todo esse carinho até antes mesmo do acontecido, né? Então, eu vendo a Nortene muito bem. Então, acaba que a turma vem e hoje, basicamente, todo mundo que tá com a gente, né? Que são colegas de trabalho de outras empresas que eu pude participar, né? Trabalhar junto, eu trago para a Nortene. Falei, vem para a Nortene, cara. É outro mundo, é outra dinâmica, são desafios. Quem não tem medo, vem. Quem quer ir além, vem. Porque a Nortene é isso, né? O Soresa, em Harvard, fazendo curso. Eu olho para mim e falo... Ele é maravilhoso, ele é um grande exemplo. Falo, pô, como assim, né? Bem consolidado, enfim, né? Um empresário E eu, né? Pô, aonde que ele quer chegar, aonde o Morris quer, aonde todo mundo, a diretoria quer chegar. E aí a gente se espelha muito neles por isso, né? E acaba vindo para a Nortene, chamando todo mundo, quem quer crescer, né? Quem quer ir além. Eu acho que é bem por aí, sabe? Matheus Cruz, parabéns pela sua história, por tudo que aconteceu. Você falou uma frase muito bonita. Eu tenho uma gratidão pelo problema que eu tive, que ele me fez crescer como ser humano. Por toda essa gratidão que você tem na sua vida, no todo, com a sua família, com a sua empresa. A gratidão é uma grande virtude do ser humano. E que você tenha muitos e muitos e muitos anos de vida e muitos grandes negócios e que vá reforçando cada vez mais o time da Nortene. Obrigado, eu que agradeço, né? Eu fico lisonjeado, né, por fazer esse podcast contigo e falar um pouco da Nortene, né? E falar um pouco do que aconteceu. Então, para mim, foi um dia bem legal, foi um bate-papo muito gostoso aí. Parabéns. Espero que eu possa agregar e inspirar alguém, né? Acho que isso que vale a pena. Muita gente, muito mais do que você imagina. Parabéns, você é um ganhador na vida, como ser humano, como pessoa, como uma pessoa de uma família, um futuro pai de família, e que Deus continue te iluminando. Grande abraço. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo NorteneCast.